Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre os modos de sobreposição do Photoshop, né? O que são, na verdade, os modos de sobreposição? Imagina que a gente tem uma folha e aí a gente faz um desenho nessa folha. E aí a gente introduz uma folha embaixo ou em cima desse desenho. Só que essa folha é transparente, então a gente consegue adicionar um outro desenho tanto em cima quanto embaixo, né? A gente está falando de camadas. O modo de sobreposição é como essas folhas vão interagir uma com as outras, né? Então elas podem se multiplicar, elas podem se dividir, elas podem alterar as cores. Então é isso que a gente vai falar, tá? Tem uma aula um pouco mais completa sobre isso aqui dentro do curso, onde eu falo de cada um individual. Mas nessa aula específica, como a gente está no curso de Photoshop básico, eu vou explicar para vocês os principais e os que a gente mais vai usar, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá e assiste a outra aula do Photoshop avançado. Mas aqui eu vou deixar bem claro para vocês os básicos, que são os que a gente vai usar 90% do nosso tempo, beleza? Bom, então estamos aqui no Photoshop já, tá? Estou já com as imagens aqui já prontas na minha camada, né, no meu arquivo. E o modo de sobreposição ele vai estar sempre aqui em cima, tá? Então sempre que você clicar numa camada, você vai ver aqui em cima, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é modo de sobreposição. E cada grupo aqui específico faz alguma coisa. Então assim, para a gente entender, tá? Aqui é o grupo de multiplicação. O que o grupo de multiplicação faz? Ele exclui tudo que é cor branca, tá? Tudo que é cor clara. Então se a gente colocar qualquer um deles aqui, ele vai excluir. Tá vendo que eu tinha a cor branca? E aí quando eu coloco aqui, por exemplo, em multiplicação, ele some a cor branca. A gente tem o segundo grupo, que ele clareia, então ele tira a cor preta. Cara, ele faz a mesma coisa que o primeiro, porém ele tira a cor preta, tá? A gente tem o terceiro grupo, que ele tira o cinza, e aí ele acentua o branco e o preto. A gente tem o grupo aqui dos diferenciados, né, que praticamente a gente quase não usa. E o grupo de cor, tá? Que vai trabalhar na nossa cor do nosso objeto. Então vamos começar pelo primeiro grupo, tá? No primeiro grupo, a gente vai praticamente usar quase que sempre a multiplicação. E aí, aonde que eu uso a multiplicação? Por isso que eu separei essa imagem aqui pra gente. Essa aqui é uma imagem que eu peguei aqui no FreePic, né? Ela vai estar disponível aqui na aula. E peguei uma foto de um produto que também vai estar disponível, tá? Então, eu quero interagir esse produto com essa imagem aqui, né? Eu vou posicionar ele mais ou menos onde eu quero. E aí eu preciso de uma sombra aqui embaixo. E aí que eu uso aquele primeiro grupo, né? Então eu vou criar uma nova camada. E aí eu vou pegar o meu pincel. Eu posso achatar o meu pincel aqui assim, ó. Tá vendo? Eu costumo fazer sombra pegando sempre a parte mais escura da imagem. Então tem esse tom de verde aqui. Eu não vou pegar esse preto aqui exatamente, tá? Até que poderia pegar aqui, ó. Por que eu prefiro pegar essa cor do que vir aqui e fazer uma cor preta, tá? Já que a sombra é preto. Vocês estão vendo aqui, quando eu jogo a cor preta para cá, vocês estão vendo que ela só tem preto. Ó. Ela só trabalha com a cor preta. Quando eu pego uma sombra da própria imagem, ela tem preto, tá vendo? Então vou pegar aqui, ó. Tá vendo que ela tem preto, só que ela tá puxando pro verde. Então, ou seja, essa é a maneira correta que essa sombra interagiria nessa imagem. Então eu vou pegar esse tom, vou jogar o meu produto aqui de novo, vou aumentar o meu pincel e vou pincelar ele aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei uma sombra, tá vendo? Com a cor da própria imagem e o meu produto tá aqui. Vou ajustar ela aqui no meu produto. E agora eu venho aqui e trabalho em multiplicação. O que ele vai fazer? Ele vai somar a cor da minha sombra com a cor do fundo, tá? Então, isso faz com que essa sombra fique um pouco mais real do que é o normal dela. Eu vou mostrar a multiplicação em um outro arquivo. Vou abrir um outro arquivo aqui para vocês, para a gente entender um pouco melhor como é que funciona, tá? Então, vou pedir para o Photoshop selecionar aqui para mim automático, para eu não ficar perdendo tempo. Vou criar uma máscara, tá? Então, cliquei aqui, criou a máscara. Já tenho a minha seleção pronta. Vou ampliar a minha tela de trabalho. E vou adicionar aqui, ó, uma camada de cor sólida.
tentar trabalhar aqui um amarelo, um tom de amarelo. Então vamos lá, mudar essa cor aqui. Aí, ficou legal. Então vamos lá, aquele mesmo processo. Eu vou criar a minha camada. Então aqui eu vou pegar uma cor preta mesmo. Criei minha camada de sombra aqui, fiz o pincel. Você pode também fazer aqui com um pincel normal, tá vendo? Joga ele para cá e aí você segura a tecla Alt aqui, ó, e faz isso aqui, estica ele. E aí vou colar ele aqui. Vamos supor também que eu quisesse fazer essa sombra um pouquinho descolada aqui do lanche, né? Para dar a sensação que ele tá flutuando. Então vou ajustar a sombra. E aí eu vou fazer essa brincadeira aqui com o lanche agora. Deixar ele aqui em cima. Vocês estão vendo a sombra aqui, ela não tá uma sombra bonita, né? Parece que foi uma coisa meio que manipulada. Só que quando a gente muda para multiplicação, vocês vão ver que aqui, ó, na parte mais escura dela, ela pega o tom de cor da imagem que está embaixo, tá? E aí a gente vem aqui dosando a opacidade dela agora, tá? Então a gente vem dosando a opacidade dela. Então é mais ou menos assim que a gente faz a sombra. Vou abrir um outro arquivo aqui, que eu vou conseguir explicar melhor. Então abri esse outro arquivo aqui, né, essa outra imagem, e vocês estão vendo que essa imagem ela já tem uma sombra, né? Então eu não quero ter que fazer essa sombra de novo. O que eu fiz? Eu fiz uma máscara, né? Pedi para o Photoshop selecionar aqui o meu assunto, ele já fez a seleção, e agora eu criei a máscara. Só que eu quero aplicar isso aqui nesse fundo, ó, colocar aquele tom de amarelo. Mais ou menos assim. Eu quero aplicar isso aqui no fundo. Aqui dá até pra gente pegar a cor aqui, tá vendo? De algum dos alimentos, ó. Eu consigo usar a própria cor de algum alimento que tá na imagem. Pra não precisar ficar inventando cor diferente. Então eu fiz, ó, coloquei o meu fundo e tem minha imagem. Só que eu não tenho a minha sombra. E ao invés de fazer isso aqui, de pegar a borracha, o pincel e ficar pintando, e correr o risco de não ficar legal, eu consigo aproveitar a própria sombra daquela imagem. Eu vou duplicar o meu arquivo original, tá? Vou excluir a máscara aqui agora. E aí, quando eu mudo de normal para multiplicação, vocês estão vendo que ele excluiu tudo que era branco, tá? Então, o meu arquivo excluiu tudo que era branco. E aí eu venho nessa camada aqui agora, vocês estão vendo que a sombra aqui ela tá bem fraquinha, tá? Porque a sombra original do meu produto já era bem fraca, né? Porque eu tinha um fundo branco. Aqui eu tenho um fundo escuro, então essa sombra ela se comporta diferente. Então eu vou criar uma camada de curvas ou de níveis, tanto faz. E vou pegar aqui, ó, na parte escura e vou puxar para baixo, tá vendo? E aqui na parte clara eu vou puxar para cima. E aí eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, que esse ajuste de níveis ele vai funcionar somente na minha imagem e não em todo o meu background, né? Tá vendo? Então eu posso escurecer mais. Tá vendo aqui? Eu tô escurecendo um pouquinho mais a sombra. E aí agora eu volto à minha camada original. Então olha o que acontece. Aqui eu tenho minha camada original. Aqui eu tenho a sombra dela original. E aqui eu tenho a sombra já com ajuste aqui para ela aparecer um pouquinho mais. Posso dosar um pouco esse ajuste aqui, né? Ele ficou um pouquinho forte. E eu tenho a possibilidade também de adicionar uma camada aqui de... talvez uma camada de matiz saturação. Eu vou também pedir para o Photoshop acoplar ela aqui, né? Então, para ele limitar ela somente nessa camada aqui de baixo. Posso pedir para ele colorir. E aí eu vou colorir essa sombra aqui agora. Deixar ela bem vermelhinha e um pouco mais escura. E aí eu vou tirar aqui a opacidade do efeito também. Então o que aconteceu? Eu estou construindo essa sombra junto com o meu produto. Já que eu tenho um fundo amarelo, né, um fundo com um tom de bege ali, meio um tom de pele puxado para amarelo, eu preciso que essa sombra siga a cor do fundo, né? Então por isso que eu faço esse ajuste. E aí você vai aqui dosando de acordo com o que você acha que tá legal. Aqui eu deixei ela um pouco mais suave. Fiz alguns poucos ajustes e defini, né, o meu modo de sobreposição para multiplicação. Então, esse é basicamente o nosso primeiro modo de sobreposição, que é um dos mais importantes, tá? É o que praticamente a gente vai usar em quase tudo aqui, toda vez que a gente trabalhar com produto, é o modo de sobreposição que a gente vai usar. Então, voltando aqui para o meu arquivo, como a gente tem o primeiro grupo aqui que mexe tudo que é cor escura,
a gente tem o segundo grupo que ele vai trabalhar as cores claras, né? Ele vai excluir, o primeiro exclui o que é clara, o segundo vai excluir o que é escura, né? Que são nossos grupos de clareamento. O que acontece nesse grupo? Por exemplo, eu tenho essa imagem, tá? E aí eu quero fazer um recorte dessa imagem. Isso aqui é quase impossível para qualquer pessoa, né? Isso aqui é quase que, sei lá, acho que nem tem como recortar essa imagem. Só que, como a gente tem o nosso grupo, né? Do mesmo jeito que o multiplicação ele vai excluir o que é branco, a gente tem aqui o divisão que ele vai tirar o que é preto. Então, aqui exclui o que é branco e aqui exclui o que é preto, né? Que ele multiplica e aqui ele divide. E aí eu tenho um recorte aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que ficou a bordinha aqui, porque muito provavelmente essa cor preta que está aqui na borda, né, na imagem, ela não é uma cor preta total aqui, né? Ela deveria estar aqui para baixo, mas a gente já vai corrigir isso já. Então eu vou mudar ela para divisão e aí eu consigo diminuir ela aqui, ó, e jogar aqui no meu café, ó. Aqui no leite que ela tá tomando, né? E aí lembra da bordinha aqui que eu falei para vocês? A gente adiciona uma camada de nível, pede para a camada interagir, segura a tecla Alt e clica aqui, ó. Ou clica com o botão da direita e pede para ela criar uma máscara de corte. Então ela vai interagir somente na minha camada da sombra. E aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui esse espaço aqui, tá vendo? Vou excluir esse espaço. E posso até trazer um pouquinho aqui para dentro aqui para forçar um pouquinho, ó, bem pouquinho. E consigo mexer aqui no meio dela também, tá vendo? Nos tons médios, né? E aí eu tenho a minha imagem aqui recortada. Posso criar uma máscara aqui nela, obviamente. Vou pintar aqui a parte de baixo da máscara, que ela estava passando. Posso até pintar um pouquinho mais para cá. Jogo ela aqui mais para dentro. E posso usar também a ferramenta de degradê com a cor preta selecionada, a minha máscara, para poder fazer isso aqui, ó. Para poder tirar ela dali de cima um pouco e tirar um pouco aqui de baixo, tá? E aí também a gente vem dosando a opacidade. Então, essa é uma forma de usar, tá? Do mesmo jeito que ali no Multiply a gente tira o que é branco, né? Aqui a gente vai tirar o que é preto. Um outro exemplo também, com essa imagem aqui, ó, que é uma imagem de reflexo. Se eu quisesse adicionar esse arquivo na minha imagem, né, utilizar ele na composição, eu poderia vir aqui e usar o divisão, tá vendo? Então ele vai excluir tudo que é preto e ficou só as luzes brancas. E aí eu posso jogar isso aqui para cima. Como se fosse um flare ali na hora que a foto foi tirada. E também faço a mesma coisa, né? Sempre, vocês viram que ela tem a bordinha aqui, ó. Então sempre que vocês forem trabalhar assim, vocês criam uma máscara e lembre de fazer essa correção. Por que eu sempre uso a ferramenta de degradê, né? Para poder pintar, ó. Dá uma olhada. A ferramenta de degradê, ela pinta suave, ó. Eu não preciso ficar com o pincel ali fazendo aquela pintura manual, né? Eu trabalhei muito tempo com o pincel, mas a ferramenta de degradê, sem dúvida, é muito melhor para fazer isso. Posso duplicar, de repente, mais uma aqui. Jogar para cá, ó. Pegar aqui a parte mais clara dela, ó. Que legal que fica. Então, eu adicionei duas imagens ali. E tem uma arte aqui que eu posso simplesmente só jogar um texto aqui. Então, Café Brasil. Vou colocar aqui, vou pegar um tom de marrom, ó. Sempre que eu falo isso pra vocês, tá? Pega tons da própria imagem, ao invés de ficar inventando. E vou fazer isso aqui, ó. Vou diminuir aqui a opacidade entre eles. A entrelinhas entre eles, né? Vou colocar aqui até o café maiúsculo. Café Brasil, o melhor. E vou brincar. Então ali eu brinquei com uma fonte bold. Aqui eu vou pegar uma outra fonte manuscrita. E vou pegar um outro tom de cor aqui, ó. E vou jogar aqui por cima. E vou fazer essa brincadeira aqui ainda, ó. Vou girar o meu texto. Vou jogar ele pra cá.
Então vocês estão vendo que algum simples passo que eu fiz aqui, eu já consegui fazer uma arte entregável aqui para o cliente, né? Posso fazer uma outra variação, talvez com esse texto aqui, talvez na tela inteira, deixar ele em branco aqui, ó, para ficar mais diferenciado. E aí eu venho trazendo um pouco isso aqui para cá, tá vendo? Então, enfim, dá pra gente brincar aqui do jeito que a gente quiser aqui dentro do Photoshop, né? E aí nessa própria imagem eu vou adicionar uma outra camada aqui também de efeito. Vou tirar aqui as camadas que eu tinha feito. Então ali, se a gente tem aqui, né, o que tira tudo que é branco, aqui a gente tem tudo que tira tudo que é preto, aqui a gente vai meio que unir as duas coisas e colorir a nossa imagem, tá? Então ele vai tirar tudo que é 50% cinza, ele mantém o preto, mantém o branco, tira o cinza e adiciona a cor, que seria a sobreposição, na verdade, né? Aqui a luz indireta, luz direta, luz brilhante, luz linear, são tudo variações que vão dosando o teu efeito. Vamos tentar trabalhar aqui com sobrepor, que é o padrão, tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está adicionando a minha camada aqui, ó. Ele manteve, tá vendo a cor preta aqui? Ele manteve tudo que é preto. Manteve o branco, só que ele tá jogando cor, né? Ele tá pegando a cor dessa imagem, ó. Ele tá pegando essa configuração de cor e tá jogando para cá. E aí eu consigo utilizar, por exemplo, esse efeito para criar uma coloração, para colorir a minha imagem e para criar um efeito de luz aqui dentro também, né? E esse tipo de efeito é legal, que eu consigo clicar 2 vezes aqui na minha camada, né? Se você clicar 2 vezes aqui, você vai abrir os estilos de camada. E aí nos estilos, a gente consegue pegar aqui, ó. Tá vendo? A camada subjacente. Se você clicar no Alt, segurar o Alt, você consegue quebrar ela. E aí você consegue... Tá vendo que ele vai tirando o preto ali, ó? Então, se você pegar o Alt e clicar, você consegue ir tirando um pouco de preto, ó. Tirando um pouco da configuração de cor preta ali. Tanto da preta quanto da branca, tá? Então, eu consigo suavizar esse efeito, ó. Olha o antes e o depois, ó. Antes e depois. Tá vendo que a pele dela aqui agora tá muito mais preservada? E aí eu venho dosando aqui também, tá? Posso vir dosando. Sempre lembra de uma configuração. Sempre lembra de uma coisa. Alguns efeitos desses, tá? Que tem aqui no Photoshop. Quando você mexe na opacidade do preenchimento, você altera o modo com que o efeito funciona na tua imagem. Quando você mexe na opacidade, então se eu vim aqui mexer só na opacidade, o efeito só vai ficar transparente. Quando você mexe no preenchimento, você muda a forma com que o efeito está interagindo na tua imagem. E aí, novamente, eu peguei uma foto simples, joguei um efeito de sobreposição por cima e consegui compor uma imagem de uma forma bem tranquila, sem muita dor de cabeça. E aí, voltando para o nosso primeiro exemplo, né, que a gente estava fazendo aqui. Então, eu tenho aqui a minha sombra, que eu tinha feito, e tem o meu produto. Só que o meu produto, a cor dele não conversa com a cor que está no fundo. Então, eu vou pegar essa cor aqui, ó. Vou clicar nessa cor. Vou criar uma camada de cor sólida. Tá vendo que ele já criou com essa cor que eu selecionei. Vou jogar aqui por cima e vou mudar o modo de sobreposição, que é a última que a gente vai trabalhar hoje, né? Que é o modo de sobreposição de cor. Então, eu tenho a matiz e tenho a cor, tá? Então, as duas ali trabalham mais ou menos igual. Porém, aqui nesse caso, a matiz, ela trabalhou um pouquinho melhor. Então, o que ela faz? Ela vai adicionar cor para o teu objeto. Onde tem branco, vai continuar branco. Onde tem preto, vai continuar preto. Só que onde tem cor, ela vai adicionar essa cor nova que a gente selecionou. Então, vocês estão vendo que aqui eu tinha um tom avermelhado. Quando eu adiciono verde, ele fica esverdeado, tá? Eu poderia mudar isso aqui para qualquer outra cor. Ó. Poderia colocar, por exemplo, aqui azul. Tá vendo que a minha embalagem já fica azul, né? Então, eu vou voltar aqui para o verde. Lembra também sempre de pedir para o Photoshop criar uma máscara de corte, tá? Então, lembra sempre disso. Então, ela está acoplada. Então, ou seja, eu joguei meu objeto na cena, joguei a minha sombra. Vou até ajustar um pouquinho mais essa sombra aqui, ó. Joguei a minha sombra,
tratei a cor desse produto e eu tenho o rótulo aqui também, ó. Posso colocar o rótulo aqui em cima. Posso colocar o rótulo aqui em cima dele. Eu vou jogar ele para cá. Vou fazer mais ou menos assim, né? De uma forma um pouco mais simples. Posso clicar nessa opção aqui, ó. Tá vendo? E pedir para o Photoshop trabalhar aqui no formato de cilindro. E aí ele vai tratar isso aqui como se fosse um cilindro, ó. Então ele vai utilizar o mesmo formato que tinha antes. E aqui eu posso abrir ou fechar, tá? Vou deixar assim mesmo. Voltar minhas camadas para cá. E aí eu vou trazer isso aqui para baixo e vou diminuir um pouquinho. E aí, para não ficar feio, eu peço para ele trabalhar com a multiplicação. Acho que assim estava legal. Peço para ele trabalhar com multiplicação, ó. Então ele está excluindo tudo que é branco aqui, ó. Olha que legal que fica. Até ampliar um pouquinho aqui. Olha que legal que ficou esse rótulo aplicado aqui dentro da minha imagem. E aí, meu, como você está fazendo um layout aí, você vai, cara, vai brincando aí, entendeu? Então, por exemplo, eu posso pegar uma daquelas camadas de... Então aqui eu tenho uma camada de brilho, ó. Vocês estão vendo que também eu tenho a cor preta, eu quero excluir ela. Então eu venho aqui e trabalho com divisão, tá vendo? Ou aqui subexposição de cores, né? O subexposição de cores ele é meio que uma mistura de divisão com sobreposição. Aqui eu vou deixar divisão mesmo pra gente não confundir muito. E aí eu jogo esse brilho pra cá, ó. Vou jogar esse brilho aqui aqui em cima do meu produto. Vou criar uma máscara, tá? Seguro a tecla Alt, crio a máscara. Ele já vai criar a máscara toda preta. E aí com o pincel na cor branca, eu venho revelando aqui só o que eu quero. Então fiz uma aqui, vou até diminuir um pouquinho. Fiz uma aqui, posso duplicar ela aqui também. Aqui eu tô jogando aleatório só pra gente entender. Dá pra colocar uma outra aqui também. Então adicionei alguns brilhos aqui agora. E aí eu tenho essa outra camada aqui também, que eu vou deixar ela em divisão para poder fazer uma luz aqui em cima. Então vou jogar uma luz aqui, talvez aqui na parte de cima. Duplicar ela. Jogar uma outra aqui para baixo. E aí, com a máscara, a gente faz essa transparência aqui, melhora um pouco essa interação. Então é isso, pessoal. Eu acho que consegui passar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona os modos de sobreposição, né? Meu arquivo ficou bem bagunçado aqui, eu trabalhei com várias camadas junto. Mas deu para entender, deu para a gente entender, né, que o modo de sobreposição é como que uma camada aqui vai interagir com a outra, né? No caso, como que essa camada interage com as demais camadas que estão abaixo dela. Como eu disse, né, se você quiser aprender um pouco mais, tem uma aula só sobre isso. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui como é que funcionam os modos de sobreposição, né? Como que uma camada, como que você vai fazer para a tua camada de cima interagir com a camada de baixo, como que você vai trabalhar em cima disso. E isso te ajude aí a aplicar nos teus layouts ali, dar uma incrementada ali, né? Fazer aquele tchan a mais, né? De uma arte padrão para uma arte um pouco mais elaborada. É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!